noite, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, poder estar compartilhando da palavra, ainda mais de um assunto que eu amo tanto, que eu sou suspeito para falar. Muitas vezes sofro perseguições de alguns irmãos por gostar tanto desse assunto. É brincadeira, tem um fundo de verdade, mas é brincadeira. E eu tenho plena convicção no meu espírito que essa noite, o nosso objetivo, né, não é a gente se aprofundar e resolver todas as questões bíblicas que possam haver sobre alguns pontos, mas é de fato caminhar conforme a direção do Espírito e tratar sobre esse assunto tão importante que faz parte dos fundamentos do ministério ao qual nós fazemos parte, amém? Antes que a gente possa de fato entrar em alguns textos e passear pelas Escrituras, eu gostaria só de passar algumas informações que eu creio que são importantes. A primeira delas é que aquilo que você vai ouvir essa noite é conhecido entre as pessoas que estudam, inclusive no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil tem uma matéria com esse nome, é conhecido como escatologia, que seria o estudo das últimas coisas, o estudo do fim, né? Eu gosto de dizer o estudo do fim dos tempos, é escatos, últimas coisas, e logia, que é a ciência que estuda alguma coisa. Então, a escatologia é esse assunto. Alguns veem como algo que traz muitas curiosidades e novidades, mas na verdade, irmãos, não é nada disso. E a palavra de Deus, ela cita, né, essas coisas a respeito das últimas coisas, né, da escatologia, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, que é algo que nós vamos citar essa noite, como um princípio elementar da doutrina de Cristo. É a base da fé cristã. Eu gosto de dizer o seguinte, que na realidade, quando você ainda não entende essas coisas, segundo o padrão bíblico, isso mostra que você ainda não entende nem o básico das Escrituras ou da doutrina de Cristo. Amém? Isso não sou eu que estou inventando, isso está lá na sua Bíblia. Ao ponto do escritor aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, ele dizer para alguns irmãos, olha, vocês querem receber o alimento sólido, mas eu não posso dar o alimento sólido para vocês, que eu tenho que voltar a dar o leite. Amém? E às vezes eu fico um pouco preocupado, porque alguns irmãos acreditam que estão a um nível de receber o alimento sólido, mas nem o leite eles têm ainda, porque o leite que ele está se referindo tem alguns princípios e dentro desses princípios tem esses assuntos do fim dos tempos, amém? Outra coisa que eu gosto de dizer é o seguinte, a Bíblia, né, ela 37% da Bíblia, pelo menos, fala sobre o fim dos tempos. Para vocês terem noção, a Bíblia fala mais do que vai acontecer na próxima vinda de Jesus do que o que ele já fez até agora, amém? De maneira de que quando eu olho para a Bíblia e eu encontro um evangelho que não trata do fim dos tempos e da escatologia, eu estou olhando para um evangelho incompleto. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você ama a minha vida, mas nós estamos aqui num seminário e eu estou aqui para falar para você da palavra de Deus. Amém, irmãos? Agora, em contrapartida, alguém pode olhar e falar assim, poxa, mas esse assunto ele é muito difícil. Irmãos, se isso pareceu para você de alguma forma, eu quero te dizer, o desejo de Deus e do Espírito Santo é que você saia daqui essa noite com outra percepção. Porque talvez podem haver muitos problemas, talvez alguém tenha ensinado da maneira errada, ou talvez eu não fui ensinado a respeito daquilo, e como eu nunca ouvi falar, parece como algo muito difícil, mas toda vez que você encontra com algo novo, aquilo pode, num primeiro momento, parecer difícil. Eu lembro que, enquanto eu dava aula de kickboxing, eu lembro que muitas vezes alunos chegavam e eu ensinava um golpe ou algum movimento, e aquela pessoa fazia uma vez, e ela às vezes achava que era difícil, né? Isso me incomodava muito, porque eu ficava assim, eu falo para a pessoa repetir 20 vezes, ela está lá fazendo a primeira aula. Aí eu ensino o golpe para ela e falo, agora você repete aí 20 vezes devagarzinho. Aí a pessoa faz 10 e começa a dizer que é difícil. Eu falo, como é que a pessoa pode dizer que uma coisa é difícil se ela nem tentou fazer direito ainda? Se ela ainda não se dedicou a respeito daquilo, amém, irmãos? E eu creio que essa noite, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, você saindo daqui com uma inspiração, entendendo a importância desse assunto, que você deve se dedicar nesse assunto, ainda que num primeiro momento possa ter coisas que você vai encontrar, que você nunca ouviu falar, ou que você foi ensinado errado, irmãos, o Espírito Santo habita dentro de você, ele é o professor de escatologia, amém, irmãos? A Bíblia diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e alcancem o pleno conhecimento da verdade. Se é pleno conhecimento da verdade, eu tenho que passar pelo básico, amém? E todo cristão, irmãos, vai precisar aprender a estudar sobre esse assunto, é importante e é vital.
como se não bastasse para todo cristão isso ser essencial, ser vital, ser algo do fundamento, isso faz parte do nosso ministério. Então, se você tentasse correr para dizer que escatologia é difícil, que não dá para você estudar, mesmo estando na Bíblia, você não tinha como escapar, já que você faz parte de um ministério que isso está no fundamento. Amém, irmãos? Mas glória a Deus por isso, porque é um ministério que fica com a palavra. Amém, irmãos? E eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia lá em João, no capítulo 3, para nós começarmos a passear pelas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. João capítulo 3, nós vamos ler o versículo 16, é um versículo bastante conhecido. Antes de você ler, eu quero só comentar aqui, hoje eu vou falar sobre 2 tópicos, do nosso seminário, e o primeiro deles é cremos no inferno e no castigo eterno. E alguém pode pensar assim, meu Deus, cremos no inferno e no castigo eterno. Irmãos, algumas pessoas têm dificuldade de entender isso. Eles falam assim, como Deus pode ser bom se no final das contas ele vai pegar algumas pessoas e vai jogar porque elas não merecem ou porque elas não são dignas, independente do motivo, e vai jogar elas para sofrer eternamente. E as pessoas ficam com dúvida acerca do caráter de Deus por conta desse tipo de afirmação ou desse tipo de entendimento. Mas eu quero mostrar algo para você nas Escrituras, para que nós possamos compreender de fato que Deus é bom e Ele é justo, independente de algo que as pessoas possam achar, amém? Nós vamos ficar com a palavra de Deus. João capítulo 3, versículo 16, você encontrou? É um texto bem conhecido e ele vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto geralmente ele é muito conhecido, Muitas pessoas chegam para o Evangelho e dão de cara logo com esse texto. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, um Deus que é mau, ele vai morrer no lugar dos outros? Ele vai entregar o próprio Filho no lugar dos outros? É claro que não, amém? Agora, o que eu acho mais interessante ainda nesse texto é que ele vai continuar, ele não acaba aqui, Nós vemos aqui no versículo 17, eu quero pedir para você acompanhar comigo. O versículo 17 que diz assim: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E num primeiro momento você pode ficar com a impressão de que isso aqui é algo muito simples, mas eu quero que você observe o seguinte: a Bíblia está dizendo que Deus deu o seu Filho para que o mundo fosse salvo. E ele ainda vai dizer assim, porque o Filho de Deus se manifestou não para que o mundo fosse julgado, não para que o mundo fosse punido. Muitas vezes, quando você encontra a palavra julgamento na Bíblia, algumas vezes tem esse caráter de punição, de julgar, de punir, amém? Como uma pessoa que ela comete um crime, ela vai ser julgada. Mas, muitas vezes também, essa palavra de julgar tem o sentido de avaliar. Como, por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 14, ele fala que nós devemos julgar as profecias. As profecias que são entregues, elas devem ser julgadas à luz da palavra. Quando ele diz isso, ele não está dizendo que é para você punir alguém que está profetizando ou a profecia que alguém está liberando. Ele está dizendo que você deve avaliar. Você está entendendo isso comigo? Amém? Mas nesse contexto aqui, Deus está fazendo uma espécie de, a palavra de Deus está fazendo uma espécie de contraposição. Ele veio para salvar, ele não veio para julgar, ou ele não veio para punir. Agora, eu sempre falo isso porque, como eu estava dizendo, isso me chama a atenção. Jesus Cristo, ele poderia ter vindo e destruído toda a humanidade. Você consegue entender que Deus tem poder para criar todas as coisas e ele também tem poder para destruir todas as coisas? A partir do momento que o homem pecou, que o pecado entrou na humanidade, se Deus quisesse, ele destruía tudo, irmãos. Ele é Deus. Ele tem poder para isso ou não tem? Tem, mas Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo estando no direito de destruir, porque afinal de contas, quando luz chega, o que acontece com as trevas? São dissipadas. Quando nós olhamos para o Velho Testamento sem o óculos do Novo Testamento, às vezes a gente não compreende. Um jovem que botou a mão lá na carruagem, lá no boi, na arca, quando ia cair, o jovem foi fulminado, morreu. Ou o sacerdote que entrou, tinha pecado, foi fulminado, e você pensa, nossa, que Deus duro, que Deus rígido. Não, irmãos, quando luz chega, trevas, elas são dissipadas. Você não vai ver um lugar onde você acende a luz e as trevas ficam segurando. Eu não vou deixar a luz chegar, não. Isso não existe. Quando a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas.
Por isso que você conhece a verdade e a verdade te liberta, porque a verdade é a luz, e quando ela chega, irmãos, as trevas não podem ficar, amém? Quando você entende o que a palavra de Deus diz ao seu respeito, quando você entende que a cura é sua, que a provisão é sua, que a alegria é sua, as trevas não têm como ficar na sua vida, amém, irmãos? Então, quando Jesus, se ele quisesse, ele poderia se manifestar e toda a humanidade seria destruída, mas ao invés disso, ele se esvazia da sua glória, aleluia. Ele se esvazia da sua glória e vem morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a vida dele. De maneira que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. A salvação não é alcançada por algo que eu possa fazer. Eu creio de coração, eu confesso com a minha boca e eu sou salvo, amém? Irmãos, se a igreja entendesse isso com maior convicção, o mundo seria alcançado numa velocidade maior. O problema é que muitas vezes as pessoas estão se levantando, ainda que sejam cristãos, para apontar para o mundo, para julgar o mundo, mas se nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, se nós temos que resplandecer a Cristo, em vez da gente julgar o mundo, a gente tinha que estar morrendo por ele. Oh, aleluia! Quando nós entendermos isso, Deus, o reino de Deus vai se manifestar numa intensidade maior. Afinal de contas, a fé opera pelo amor. Amém? Agora, por que você está dizendo isso, Bruno? Para que você entenda que Deus não é mau. Deus está oferecendo algo para o homem gratuitamente, algo que o homem, na sua própria capacidade, não podia alcançar. O homem que está lá fora, o mundo, os ímpios, aquelas pessoas que estão perdidas lá no mundo, eles não vão para o inferno, irmãos, porque eles são maus e porque eles estão praticando coisas erradas. Eles vão para o inferno porque eles não têm Jesus. Porque se fosse para ir para o céu, pelo que merece, eu e você, a gente também não ia, porque a gente não tem como merecer ir para o céu. Mas Deus entregou a Cristo para que a gente fosse alcançado pela graça. Amém? Agora, quando uma pessoa, ela não recebe a Cristo, ela está rejeitando a salvação que foi oferecida para ela de graça. Então, é uma escolha. Então, não é que Deus é mau. Deus está fazendo uma separação. A escolha, a oferta está sendo feita para todos. Desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver um Deus buscando alcançar a humanidade. Por uma questão de tempo, a gente não vai entrar em tudo, mas mesmo quando a igreja é arrebatada, e nós olhamos para o Apocalipse e a tribulação acontecendo aqui na terra, um período de terror, um período de juízo, nós vemos que uma multidão está sendo salva. Deus está dando tempo para que as pessoas se arrependam, porque Deus é bom. E Ele não vai jogar, irmãos, ninguém no inferno e nem no lago de fogo pelo fato de que Ele é como se fosse um preciosismo dele. Não, muito pelo contrário. Ele diz, eu morro a sua morte para que você viva a minha vida. Mas Ele não tem como obrigar ninguém a fazer isso. Amém, irmãos? Então, nós cremos no inferno e nós cremos no juízo eterno, porque Deus criou o homem para ser um ser eterno. O homem vai existir eternamente, quer esteja salvo ao lado de Deus, quer ele tenha rejeitado isso e escolhido a natureza pecaminosa do diabo, onde ele vai estar no lago de fogo. Amém, irmãos? Então, nós cremos no inferno, nós cremos no castigo eterno, mas isso de maneira nenhuma invalida o amor de Deus. Amém, irmão? Você consegue entender isso? Glória a Deus. E aí nós vamos avançar um pouco, porque nós temos essa parte, né? Esse é um dos tópicos que nós iríamos falar essa noite. E o outro é cremos na ressurreição dos justos e no juízo eterno. Tem um texto lá, eu achei bem interessante. E eu vou ler algumas partes para você, só para facilitar, mas você consegue encontrar isso com certa facilidade, tanto no site da igreja, do ministério, para que você tenha acesso a essas frases que fazem parte do fundamento qual nós cremos. Amém, irmãos? Glória a Deus. E lá diz assim, os anjos disseram, o mesmo Jesus voltará da mesma maneira que o viste subir. Isso é uma citação lá do livro de Atos, onde nós temos Jesus, ele dá as instruções finais para os discípulos e ele sobe às alturas. Os discípulos ficam olhando e os anjos viram, 2 anjos aparecem, viram ali para os discípulos e falam assim, olha, por que vocês estão olhando desse jeito? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, ele vai voltar da mesma maneira que vocês estão vendo ele subir. Amém, irmãos? Glória a Deus, ele vai voltar. E aí existe algo muito interessante, eu separei aqui uma referência
que está lá em Mateus capítulo 1, versículo 1. E por isso que eu estava dizendo que é importante a gente entender esses princípios, porque a Bíblia vai falar mais da segunda vinda de Jesus do que da primeira. Lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 1, o testemunho do escritor, ele diz o seguinte: Jesus, ele diz assim, genealogia de Jesus Cristo, ele diz assim, filho de Davi e filho de Abraão. Aqui tem duas informações muito importantes. A primeira delas é filho de Abraão. Eu gosto de citar ela como primeira, né? Apesar de que lá ele fala o contrário, mas tudo bem. É filho de Abraão. Filho de Abraão por quê? Porque se você já está habituado a estudar a Bíblia, você talvez já tenha escutado a história de Abraão lá no Monte Moriá. Se eu não me engano, está em Gênesis capítulo 22. Abraão, ele recebe um comando de Deus, vai lá e sacrifica o seu filho, o seu único filho, Isaque. Abraão sobe, e ele está lá e tem aquela história, né? O menino fala: pai, eu estou vendo as coisas do sacrifício aqui tudo, estou vendo o cutelo, mas não estou vendo o animalzinho para sacrificar. Ele: filho, Deus vai prover para si mesmo um sacrifício. Ele vai até lá em cima, e quando ele está a ponto de sacrificar o seu filho, o anjo brada e diz: Abraão, não precisa, eu sei que você é fiel, não precisa sacrificar o menino. E aí vai aparecer um cordeiro ali preso, e ele vai sacrificar aquele cordeiro. Aquele cordeiro é um tipo de Cristo, que representa o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O homem tinha que morrer, mas Cristo vai morrer no lugar do homem, amém? Então aquele cordeiro, ele substitui Isaque, ele substitui o homem dentro daquele contexto. Então quando a Bíblia diz que Jesus é o filho de Abraão, ela está trazendo a ideia do cordeiro sofredor, aquele que veio morrer a nossa morte, amém, irmãos? Mas a Bíblia não fala só que ele é o filho de Abraão, a Bíblia diz também que ele é o filho de Davi. Irmãos, eu não sei quantos aqui já ouviram falar, não sei se tem alguém aqui novo na igreja, mas irmão, se você é novo e você talvez nunca escutou a respeito dessas histórias que eu estou falando, fique tranquilo, você pode procurar alguém que está sentado aqui na frente, é mais do que habilitado para te ajudar e te instruir sobre essas histórias, amém? Mas por uma questão de tempo, eu acabo citando algumas partes das histórias, mas eu tenho certeza, o Espírito Santo está aqui e ele vai te auxiliar em qualquer necessidade que você tenha, amém, irmãos? Então nós temos ali o filho de Davi, e talvez você já tenha escutado falar da história de Davi e Golias. Até quem não é crente geralmente já ouviu falar dessa história, né? O baixinho que luta com o gigante, acerta uma pedrada na testa do gigante, mata o gigante. Esse homem, ele se torna um rei, esse jovem, né, ele se torna um rei de batalha, e em um determinado momento ele decide fazer uma casa para Deus, porque Deus naquela época era adorado em uma tenda, é chamado, né, de tabernáculo. Era uma tenda que era armada lá, e ele, como um rei que adorava muito ao Senhor, ele costumava fazer canções, tocar instrumentos. Davi era um exímio adorador. Ele olha para aquela situação e ele fala: olha, eu sou rei, tenho uma casa maravilhosa, e o Deus Todo-Poderoso mora numa tenda? Como é que é isso? Vou fazer uma casa para Deus. Ele tem uma grande ideia. Só que quando ele decide fazer uma casa para Deus, Deus dá uma instrução para ele e fala: Davi, você não pode fazer uma casa para mim. Por quê? A tua mão está suja de sangue, você é um homem de guerra, né? Você já matou muitas pessoas, etc, etc, então você não pode. Quem vai fazer uma casa para mim é o seu filho. Quem é o filho de Davi? Quem? Quem é o filho de Davi, gente, que ergue casa ao Senhor? Não é Salomão. 2 Samuel capítulo 7, depois você lê com calma na sua casa, você vai perceber o seguinte: a Bíblia vai dizer, o Senhor vai falar para Davi o seguinte: Davi, você não pode me edificar uma casa. Quem vai me edificar uma casa? Pessoal, fica tranquilo, gente, às vezes quando eu faço perguntas as pessoas erram, mas você não pode deixar de participar das perguntas quando eu fizer, tá bom? Continue envolvido. Mas o Senhor fala para Davi o seguinte: olha, você não pode me edificar a casa, quem vai me edificar a casa é o seu filho, ele vai edificar uma casa para mim. Agora tem um negócio: o reino do seu filho vai ser reino eterno, não vai passar para ninguém de geração a geração. Eu pergunto para você, o reino de Salomão foi eterno? Então ele não foi aquele que criou casa para Deus. Na realidade, a Bíblia diz que Deus não pode morar em templos feitos por mãos humanas. Jesus é o filho de Davi, que veio, se entregou em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser a casa do Senhor, a habitação da glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Agora, olha que interessante, o mesmo texto que diz que o filho de Davi, aquele que iria levantar a casa ao Senhor, ele ia ter um reino eterno, um reino que jamais ia passar.
um reino que ia ser estabelecido por esse rei e ia se manter eternamente. Cristo é esse rei, e isso traz uma referência ao leão, porque Cristo é o filho de Abraão, o cordeiro sofredor, mas ele também é filho de Davi, o leão da tribo de Judá, que vai voltar para reinar sobre a terra. Amém, irmãos? Aleluia. Agora, é interessante como, se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente perde um pouco essa visão da eternidade, essa visão de olhar para as últimas coisas, de ter expectativa na manifestação completa daquilo que Cristo conquistou para nós, amém? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o que nós estamos vivendo hoje sobre a terra é só uma parte do plano de Deus para nós na redenção. Como assim, Bruno? Cristo se entregou na cruz do Calvário, não foi só para você nascer de novo, porque você nasceu de novo no seu espírito, mas, principalmente se você já está aqui na igreja há algum tempo, você já aprendeu sobre isso. O homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. O projeto de Deus não era o homem ter conexão com Deus, ter nascido de novo no seu espírito, mas a sua alma não está salva ainda, tem que ser renovada todos os dias, como a palavra diz. Se você tiver dúvida, Romanos 12:2 fala sobre isso, e Tiago 1:21 também fala sobre o mesmo contexto. E um corpo, que a Bíblia diz que esse corpo aqui deseja o pecado, que é inimigo do espírito. Eu às vezes brinco com algumas pessoas, eu falo assim: seu maior inimigo não é o diabo, porque o diabo já é um derrotado. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Seu maior inimigo dorme com você todo dia, que é o seu próprio corpo, porque o seu corpo deseja o pecado. A Bíblia fala das obras da carne, não são as obras dos espíritos malignos. Amém, irmãos? O projeto de Deus é redenção para o homem em espírito, alma e corpo, e isso só vai acontecer quando Cristo voltar a segunda vez e nós encontrarmos com Ele nos ares. Amém, irmãos? Agora, o que acontece é que muitas vezes ensinamentos errados têm roubado da igreja a expectativa na volta do Senhor Jesus Cristo. Por quê? As pessoas geram expectativa numa coisa como assim: eu vou morar no céu, vou ficar numa rede balançando para sempre, cantando Santo, Santo ao Senhor. Irmãos, que bênção é cantar Santo, Santo, Santo ao Senhor, quando estamos debaixo da unção. Eu tenho certeza que seria algo bom e proveitoso a gente passar a eternidade cantando Santo, Santo, Santo ao Senhor, mas esse não é o projeto de Deus para nós. E é por isso que o seu coração não vai arder quando alguém falar que o fim dos tempos é só isso, porque não é, irmãos. A Bíblia ensina que nós vamos encontrar com Ele nos ares, nós vamos ter um corpo que não morre mais, que não envelhece mais, a nossa mente vai ser completamente restaurada. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós vamos conhecer a Deus como somos conhecidos dele. E aí, a gente vai ficar morando no céu para sempre? Não, nós não vamos morar no céu para sempre. A Bíblia diz que nós estamos lá, e isso é base, por isso que eu estou falando, tá, gente? É base lá do fundamento do nosso ministério, é base da Bíblia, tá bom? Por isso que eu estou passando aqui, só para lembrar vocês e deixar claro, glória a Deus. Então, a Bíblia diz que nós vamos voltar para a terra. Certa vez eu estava ensinando sobre isso, né? Eu estava falando sobre isso, e aí o irmão falou que eu era testemunha de Jeová, porque eu estava dizendo que a gente ia reinar sobre essa terra. Irmãos, todo o meu respeito aos irmãos que são testemunhas de Jeová, mas eu sou cristão, Jesus Cristo é Senhor e Salvador da minha vida. Agora, a minha Bíblia e a sua Bíblia, lá em Apocalipse 19, ensina que Cristo vai voltar e vai descer para reinar sobre essa terra. Vai estabelecer um reino milenar. Lá em Daniel, no capítulo 2, eu vou pedir você para abrir a sua Bíblia comigo, por favor, lá em Daniel, capítulo 2. A gente não vai ler o texto todo, mas, ou talvez sim, mas vamos lá. Daniel, capítulo 2. E eu quero te mostrar algo no livro de Daniel, porque Daniel fala algumas coisas a respeito da época dele, e ele dá um salto para esse período que existe lá no fim dos tempos, que é quando Cristo volta. Eu quero que você considere aqui comigo, só para você entender, Daniel capítulo 2, a partir do versículo 31. Vamos lá, eu vou começar a ler e vou contextualizando vocês, a gente vai chegar num bom lugar, amém? Glória a Deus, obrigado, Senhor. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. Diz assim, Daniel capítulo 2, versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua. Dá uma paradinha aqui comigo. Seguinte, o rei, ele era meio louco das ideias, ele não tinha aliança com Deus, ele servia a outros deuses, ele teve um sonho lá, e esse sonho, ele ficou perturbado com esse sonho, ele queria que as pessoas interpretassem, começou a ameaçar matar todo mundo, e aí um jovem
Daniel, um jovem que tinha aliança com Deus, ele ora a Deus e Deus dá revelação para ele do que era o sonho do rei. E ele vai diante do rei para interpretar, porque o rei já tinha falado que ia matar todo mundo se não descobrissem qual era o sonho e qual era a interpretação. Amém? Então Daniel chega aqui diante do rei para poder dizer qual era o sonho. Só para ficar mais claro, o rei não contou qual era o sonho. Ele queria que as pessoas adivinhassem. Falou, eu quero que vocês, o pessoal que é sábio aí, que é inteligente, todo mundo aí que é astrólogo, eu quero que vocês adivinhem qual foi o sonho e qual a interpretação. Porque se eu disser o sonho para vocês, vocês vão querer me enganar. Para eu saber que vocês estão dando a interpretação certa, eu quero que vocês digam também qual é o sonho. Vocês entenderam isso? Aí Daniel teve essa revelação da parte de Deus. Aí ele vai chegar para o rei e ele vai descrever exatamente qual foi o sonho do rei e qual é a interpretação. Amém? E uma dica para você entender, porque algumas pessoas falam assim, essa passagem é muito difícil. Uma dica para você entender bem é você acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Porque está tudo lá. O sonho, ele diz o que era, e Daniel revela o sonho. Ele fala, é isso, isso, isso. Ele dá a explicação exata, específica. Amém, irmãos? Ele diz aqui, ó, tu, ó rei, estava vendo, estou no 31, eis uma grande estátua, esta que era imensa, de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. Então uma estátua enorme, de aparência terrível. Agora eu quero que você vá comigo, por favor, para o versículo 37. Diz assim, tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Dá uma paradinha aqui comigo, a gente não vai ler tudo. Você entendeu que tinha uma estátua imensa, amém? E espantosa. Daniel vai começar a falar da estátua. Quando ele vai começar a dar revelação, ele fala, ó rei, você era a cabeça de ouro. Por que isso, gente? Porque a estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadris e coxas de bronze, pernas, no caso do joelho para baixo, mais ou menos, de ferro, e os pés de ferro e de barro. Meu Deus, que salada. Calma, a gente vai chegar num bom lugar. Daniel, ele fala a estátua. Aí ele vai explicar para o rei o que era essa estátua. Por quê? O rei viu a estátua e o rei olhou para aquele sonho. Aquele rei não tinha aliança com Deus. O rei olhou para aquela estátua e, de repente, uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, ela é levantada, erguida, e ela vai e é atirada contra a estátua, nos pés da estátua, e destrói a estátua inteira. E o rei queria entender o que era isso. E aí Daniel começa a explicar, ó, você rei, você é a cabeça de ouro. Esse era o imperador da Babilônia na época, era um rei que tinha um império muito grande. E aí ele fala, depois de você vai se levantar outro rei, e depois outro, e depois outro, e ele vai narrar uma sequência de imperadores que iam se levantar até um último, que para resumir a história nós vamos entender, o último aqui reinado é o reinado já do anticristo. Mas eu quero que você vá comigo aqui para o versículo 44. Aleluia. Não, vamos para o 41. Diz assim, quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro, em par de ferro, será um reino dividido. Ó, ele está falando dos pés da estátua que eu acabei de citar. Amém, irmãos? Esses pés, eles são uma parte de ferro e outra de barro. E Daniel está explicando. Esse reino aí, esse último reino, ele vai ser dividido. E ele vai continuar dizendo aqui, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. 42. Como os artelhos dos pés eram em par de ferro e em par de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, vão misturar-se mediante casamento ou aliança, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Ele está falando que esse reino ele vai ter divisões, ele vai ser um reino forte, mas ele vai ter divisões. Tá? Aqui ele está se referindo, gente, ao reinado do anticristo. Por uma questão de tempo a gente não vai entrar, mas eu quero que você pegue aqui essa parte final comigo, que é no versículo 44. Olha o que ele vai dizer, Daniel revelando o sonho para esse rei. Mas nos dias desse rei, aleluia, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais, diga jamais,
jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. E aqui ele está se referindo ao reinado, o reinado de Cristo, amém? Cristo, o Messias, ele vem e ele vai vencer esses reinos inimigos. Quando a igreja for arrebatada, vai ter um período aqui na terra que é conhecido como o período da tribulação. Esse período vai se levantar um grande líder mundial, que é o anticristo, vai fazer muitas alianças, que está conectado com o que o texto aqui está dizendo. E esse líder ele vai se levantar e no final vai estar tendo uma batalha final entre esse líder com um monte de nações contra a nação de Israel. Você lembra que a nação de Israel não reconheceu que Jesus era o Messias? Só para a gente transitar aqui e você não ficar totalmente perdido. Como eu disse, não vai dar para a gente entrar em tudo. Jesus veio primeira vez sobre a terra, amém, irmãos? E ele veio e ofereceu uma proposta de reino para a nação de Israel. Lá em João capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz: veio para o que era seu, está falando do verbo, mas os seus não o receberam. Então, a tantos quanto creram no seu nome, quantos aqui creram no nome de Jesus? Ele diz: deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém, irmãos? Então, a nação de Israel rejeitou a Jesus, eles crucificaram a Jesus. Então, a nação de Israel, ela rejeitou a Jesus como Messias. Hoje, qual é o povo que tem aliança com Deus que está sobre a terra? A igreja. A igreja, muito bom. A igreja que tem aliança com Deus. Israel não tem, porque Israel rejeitou o Messias, amém? Rejeitou a Cristo. Agora, vai chegar um tempo que a igreja vai ser tirada, vão acontecer algumas coisas aqui na terra e a nação de Israel vai entender que aqueles que eles mataram muito tempo atrás era Jesus. E aí eles vão aguardar que Jesus volte segunda vez para libertá-los dos seus inimigos e para estabelecer um reino sobre a terra. Inclusive, gente, esse é um dos motivos pelo qual Jesus foi crucificado, porque os judeus sabiam que o Messias ia vir, ia livrar eles dos inimigos e estabelecer um reino. Só que Jesus veio falando de paz e amor, eles não entenderam nada. Amém? Porque eles estavam sendo oprimidos por um império, na época era o Império Romano. Amém, irmãos? Então, isso tudo eu estou explicando a vocês para que vocês entendam que há um reino que vai se manifestar, que é Cristo voltando para a terra. E esse reino, ele é físico, ele é literal. Amém? A gente costuma ensinar que o reino de Deus é espiritual, físico e eterno. E esse reino vai se manifestar. Quantos aqui já ouviram alguém perguntando assim: se Deus é bom, por que ele permite que aconteça tantas coisas ruins no mundo? Por que ele permite a maldade? Por que ele permite isso, permite aquilo? Eu acho isso muito interessante. Sabe, irmãos, Deus permite porque ele é bom. Ele está dando tempo para que a humanidade se arrependa. Porque vai chegar o dia, irmãos, que Cristo vai voltar. E quando ele vai voltar para julgar. Ele veio como cordeiro sofredor. Ele veio como filho de Abraão. Mas ele vai vir como filho de Davi para reinar. Amém? Agora, existem algumas outras diferenças que a gente precisa considerar para que a gente continue construindo aqui o que é a base desse fundamento que nós estamos falando, da ressurreição dos justos e do juízo eterno. E eu quero que você abra comigo, por favor, a sua Bíblia, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, por favor. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 16. Esse é um texto onde o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Tessalônica. Se ele está falando, irmãos, com a igreja de Tessalônica, é um princípio para a igreja, amém? Diga assim: é para mim. Qual é o cuidado que a gente tem que ter, irmãos, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai estudar sobre o fim dos tempos? Um erro muito comum que as pessoas cometem é sair abrindo qualquer passagem da Bíblia e achando que aquele texto está falando especificamente com ela, quando não está. A igreja, ela só passa a existir depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, a igreja não existia. A igreja era um mistério. Há vários textos que falam sobre isso, a gente não vai abrir por uma questão de tempo. E aí é onde entra muita confusão. Quantos aí já ouviram falar sobre os sinais da volta de Jesus? Levanta a mão assim para mim. Quem já ouviu falar dos sinais da volta de Jesus? Da guerra, da fome, do rumor? Então, gente, não é sinal.
Não é sinal. Eu brinco que são os sinais que não são sinais. Porque, na realidade, quando Jesus falou aquilo ali em Mateus 24, é um texto conhecido como Sermão do Monte das Oliveiras, que é 2 dias antes de Jesus ser crucificado, ele estava falando com os judeus. A igreja não existia. Pra vocês terem noção, Jesus estava num embate com os judeus, porque ele fez milagres e eles não creram. Em Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao 24, a Bíblia diz que Jesus começa a repreender severamente aquelas cidades porque não estavam crendo nos milagres que ele estava fazendo, não estavam identificando que ele era o Messias. Em Mateus 12, Jesus liberta um endemoniado e aí o povo começa a dizer: será que ele é o Messias? Será que ele é o filho de Davi? Aí os fariseus: não, está expulsando o demônio pelo espírito de Beelzebu. Aí a Bíblia diz que naquele mesmo dia Jesus começa a falar em parábolas, vão começar a ter muitos debates entre Jesus e os fariseus. Se você estudar com calma o livro de Mateus, você vai perceber todas essas coisas, até que chega em Mateus 23, que Jesus fala que os fariseus são uma raça de víbora, que eles vão tudo para o inferno e que Jerusalém vai ser destruída. Ele começa a pronunciar um juízo por causa da rejeição deles. Em Mateus 24, ele diz que o templo vai ser destruído, tem um contexto totalmente judaico. Aí os discípulos perguntam assim: Senhor, quando vai acontecer essas coisas que você está falando aí? E qual é o sinal? Repita comigo: o sinal da tua vinda. E aí Jesus vai começar a explicar: olha, não deixa ninguém enganar vocês, vai acontecer isso, guerra, fome, terremoto. Só que, irmãos, essa guerra, fome e terremoto não é que está acontecendo hoje. Sabe por quê? Porque na época de Jesus já estava acontecendo esse tipo de guerra, fome e terremoto. Se essa guerra, fome e terremoto fosse sinal da volta de Jesus, Jesus já era para ter voltado 3 vezes. No entanto, ele não voltou. E no texto, Jesus explica que o que vai acontecer, essas coisas que ele está descrevendo, vão ser numa intensidade grande, como jamais aconteceu em nenhuma fase da história da humanidade. Ou seja, vão acontecer na tribulação. Jesus está narrando a tribulação. Ele fala do anticristo, fala da perseguição, o amor de muitos vai esfriar. Você pensou que estava falando da nossa época, mas não está não, tá, gente? Está falando um período depois. Hoje tem pessoas que o amor está esfriando? Tem, mas vai ser um período muito pior. Diga: eu não vou estar aqui. Irmão, nós seremos arrebatados. Amém, irmãos? Então, Jesus, ele está explicando, ele está ensinando sobre a volta dele, falando para os judeus a volta dele em glória, quando ele volta para a terra para reinar. E se você ler o texto com calma, você vai ver que no versículo 30, depois que Jesus narrou um monte de coisa da tribulação, ele diz: então vocês vão ver o sinal. Repita comigo: o sinal. O sinal da vinda do Filho do Homem vai aparecer no céu e todos vão ver. O sinal, gente, é uma coisa que vai ser no dia da volta de Jesus, vai aparecer e todo mundo vai ver. É isso que é o sinal. A mesma palavra, o sinal, do grego semeiron ou semeion. Aí o povo fica assim: os sinais da volta de Jesus. Irmãos, não tem sinais. Se você olhar ali o testemunho de fé, que faz parte da nossa base doutrinária, ele diz que a vinda de Jesus, o arrebatamento é iminente, ou seja, é a qualquer momento. Não tem sinais que antecedem, vai acontecer a qualquer momento. Deixa eu te explicar uma coisa: Deus não te chamou para viver guiado pelos sinais. Deus não te chamou para viver buscando algo do lado de fora, mas viver por algo que está do lado de dentro. Você não foi criado para olhar um problema e acho que é um sinal de Deus para eu não ir. Viu uma facilidade e acho que Deus está abrindo uma porta aqui para eu passar. Pode ser o diabo abrindo a porta, irmãos. Deus quer que você seja guiado pelo Espírito. Você é chamado para ter convicção na palavra, para ser inspirado pelo Espírito Santo, viver o estilo de vida que Deus tem para você viver aqui na terra. Amém, irmãos? E como que eu vou saber que Jesus está voltando? O Espírito Santo habita dentro de você. Há um testemunho: o rei está voltando. E esse momento está chegando, irmãos. O que Deus está nos chamando nesse tempo é para crescer, é para alcançar uma maturidade na palavra e um testemunho do Espírito ao ponto de que a gente possa entender. Não estou dizendo que você vai saber o dia, a hora, o mês, o minuto, o segundo, não. Mas uma percepção por dentro. E eu vou te dizer, hoje, aqueles que estão ligados nas coisas do Espírito já têm essa percepção por dentro. Jesus está voltando. Amém, irmãos? Aleluia. Então o arrebatamento, ele é iminente. Não existem sinais da volta de Jesus para a igreja. E por que para a igreja? Porque quando ele vai voltar para o mundo, vai ter um monte de sinal. Mas para nós não, nós seremos arrebatados. Você abriu lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus, ora pela minha vida aí, porque tem um tempo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Qual é a expectativa? Encontrar com Ele nos ares. Amém, irmãos? Nós não estamos esperando Jesus voltar para a terra, nós estamos esperando Ele voltar para os ares, para nós encontrarmos com Ele, amém? Então vamos ficar no céu por 7 anos, para depois voltar na terra. E eu ainda vou dar uma dica aqui, que eu acredito que se você tinha esse sofisma, ele vai ser quebrado agora em nome de Jesus. Muitas pessoas não têm expectativa na volta de Jesus, em parte porque não entende ou porque não sabe, mas em outra parte também porque foram gerados ensinamentos errados. Quer dizer, foram ministrados ensinamentos errados que geraram sofismas na cabeça. Por exemplo, essa ideia de que, eu vou esquecer de todo mundo quando chegar no céu. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. E se você olhar o testemunho, o tempo inteiro, quando a palavra fala de alguém que morreu, era de alguém que se lembrava do que tinha acontecido aqui na terra. Aí você pode pensar assim, não, mas se eu chegar no céu e lembrar de alguém que foi para o inferno, que não está lá, eu vou ficar triste. E no céu não vai ter tristeza, irmãos. Se fosse assim, Jesus era para estar em depressão lá no trono. Porque Ele ama as pessoas que estão indo para o inferno mais do que eu e você, juntos. Amém? Mas Jesus não é governado pelas emoções. E vai ser assim comigo e com você. Porque a Bíblia diz que nós seremos a semelhança dEle. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, que nós vamos conhecer a Deus como nós somos conhecidos dele. Então, ainda que a gente possa saber de alguém que não está lá, nós não seremos governados pelas emoções e nós vamos provar, sim, de plenitude de alegria. Você entendeu isso? Por isso que Paulo, aqui nesse contexto, ele está falando com alguns irmãos, ele fala assim, olha, é importante vocês não ficarem sem conhecimento sobre as pessoas que morreram, para vocês não se entristecerem como o mundo. E aqui eu estou na versão Bruno César, revista atualizada, só para a gente ganhar tempo, amém? Depois você lê o texto com calma. Uma vez o irmão brincou, Bruno César, revista atualizada e acelerada. Mas aqui Paulo está falando o seguinte, olha, vocês não devem se entristecer como o mundo. Por quê? O mundo se entristece porque perdeu e acabou. Acabou para o mundo. Para o crente não, irmão, não estou dizendo que você não vai se entristecer, porque você vai sentir falta das pessoas, amém? Mas um crente, um cristão, quando morre, ele não dá a Deus, ele dá até breve, porque vai chegar aquele dia em que nós encontraremos nos ares com o Senhor e nós vamos sim lembrar um dos outros e vai ser um tempo precioso, vai ser um tempo maravilhoso, amém, irmãos? Você não é uma máquina, um computador que Deus vai passar aqui como se tivesse um chip que ele vai lá e reseta a sua mente, amém, irmãos? E aí tem uma informação importante aqui, porque ele diz que vai haver a ressurreição dos mortos. E o que seria essa ressurreição? Sempre, irmãos, que a Bíblia falar de ressurreição, você precisa entender que ressurreição dos mortos, deixa eu fazer uma explicação aqui antes para você não ficar confuso. Existe o milagre da ressurreição, o que é isso? Quando uma pessoa morre e ressuscita, amém? Isso é um milagre da ressurreição, é a ressurreição física. Por exemplo, Lázaro, lembra? Abriu 4 dias, tal, ressuscitou, tem musiquinha, você lembra disso? Amém? Tranquilo? Vocês lembram, gente, de Lázaro? Glória a Deus. Lázaro morreu e ressuscitou, mas Lázaro morreu de novo. Amém, irmãos? Alguém viu Lázaro por aí? Não, né? Glória a Deus. Então, ele ressuscitou, mas ele morreu de novo. Por quê? Porque ele passou pela ressurreição física. Amém? Agora, Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar dos mortos para nunca mais morrer. De fato, a Bíblia o chama de primícias dos que dormem, lá em 1 Coríntios 15, 23. Lá o apóstolo Paulo fala, olha, Cristo ressuscitou e agora nós temos uma promessa que iremos ressuscitar também. Aleluia. Sabe, irmãos, no mundo as pessoas dizem que tem jeito para tudo, menos para a morte. Eu quero te dizer, para a morte tem jeito porque Cristo venceu a morte. E em Cristo nós já vencemos a morte. Por isso ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Amém, irmãos? Então, existe a ressurreição. A ressurreição ela tem uma ordem, existem muitos fatores, mas para você entender de maneira bem simples e prática, quando a gente fala ressurreição, a doutrina da ressurreição dos mortos, a gente está falando de ressuscitar para não morrer nunca mais. O primeiro foi Cristo e todos os outros são a semelhança dele.
Cristo morreu e Cristo tem um corpo hoje que nós chamamos de corpo glorificado. Um corpo que não morre, um corpo que não envelhece. Vai ser assim com a gente também. Amém, irmãos? E eu quero que você vá comigo, por favor. Você estava em 1 Tessalonicenses, para a gente começar a encerrar. Vá para 1 Coríntios, capítulo 3. Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 3. Então você já entendeu que a ressurreição dos mortos, ela é quando recebemos o corpo novamente. Quem morre parte para o Senhor. E ele está lá, ele não está dormindo, amém, irmãos? Os textos bíblicos nos deixam claro que eles estão conscientes. Lucas 16, do 19 ao 31, fala do rico e Lázaro, estavam conscientes. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, fala de pessoas que morreram, chegaram diante do Senhor e falaram: Senhor, até quando tu não vingas o nosso sangue daqueles que habitam na terra, porque eles foram assassinados na tribulação? Então o testemunho é sempre de alguém que está vivo, porque você é um espírito, e quer esteja dentro desse corpo, quer não, você vai estar existindo, vai estar vivo, vai estar consciente. Você entendeu isso? Agora, quando nós falamos da ressurreição, é receber um corpo novamente. Só que, quando alguém morre e ressuscita, ele não recebe um corpo como nós temos agora. Ele vai ser um corpo que não morre e um corpo que não envelhece. Eu vou mostrar um texto para vocês na hora da gente encerrar. Mas, por que eu pedi para vocês abrirem 1 Coríntios capítulo 3? Porque aqui Paulo está falando de um julgamento. E a gente começou falando de ressurreição dos mortos e juízo eterno. E esses dois aspectos, eles estão conectados. A Bíblia vai sempre conectar a ressurreição dos mortos com o juízo eterno. Por quê? Vamos passar aqui no texto e eu vou comentar e a gente vai começar a encerrar. 1 Coríntios capítulo 3, você encontrou? Aqui Paulo está falando com a igreja. Diga, é comigo. Glória a Deus. Só para você não ficar confuso, talvez você se pergunte assim: então a palavra de Deus, no momento que está no Antigo Testamento, não está falando comigo? Entenda bem, irmãos, toda a palavra de Deus ela foi escrita em seu favor, tem princípios eternos, e toda a palavra de Deus aponta para Cristo e o amor de Deus pela humanidade. Isso aí é inquestionável. Porém, existem coisas na palavra que não foram escritas especificamente para a igreja, e é por isso que a gente não segue um monte de ordenança que tem lá no livro de Levítico. Qual animal que pode comer, qual que não pode comer, como faz a barba, como corta o cabelo, qual roupa que veste. Amém, irmãos? Por conta dessas coisas. Então, os princípios específicos para a igreja vão estar nas epístolas. Amém? Porque quando Cristo estava andando sobre a terra, a igreja ainda não existia. Você foi comigo até aqui? Mas você deve estudar toda a Bíblia. Amém, irmãos? Você entendeu isso? Glória a Deus. Então, Paulo vai dizer aqui, versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão. Repita comigo, galardão, segundo o seu próprio trabalho. Paulo está explicando aqui sobre um julgamento que nós, como igreja, iremos passar e vamos receber um prêmio. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, Paulo fala que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo para receber segundo o bem ou mal que fizemos através do corpo. Importante você entender, você não tem que ter medo do julgamento. Por quê? Porque Cristo se entregou por você e todos os pecados que eram contra a sua vida foram encravados na cruz do Calvário. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15, o escritor ele diz que o escrito de dívida que era contra mim e a sua vida foi cravado na cruz. Amém, irmãos? Então, pelo que nós seremos julgados, Bruno? Nós seremos julgados pelas nossas obras, pela forma como nós vivemos aqui na terra. E ele está falando aqui, cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Repita comigo agora, trabalho. Irmão, trabalho, todos nós somos chamados para desempenhar para Deus um trabalho. Você foi criado com um propósito, você tem um chamado, uma vocação. Existe algo que você foi criado para fazer e um dia você vai estar diante de Deus e isso é o juízo eterno. É um julgamento que nós passamos para estar toda a eternidade com o resultado daquele julgamento. Você entendeu isso?
Ou seja, você está vivendo aqui nessa terra. Um dia vamos encontrar com Cristo, vamos prestar contas e vamos receber um pagamento ou uma recompensa por aquilo que nós fizemos aqui na terra e vamos passar a eternidade com esse pagamento ou com essa recompensa. E Paulo está ensinando que cada um vai receber segundo o seu próprio trabalho. Você não vai responder pelo meu trabalho ou pelo meu chamado, você vai responder pelo seu. E por isso é tão importante você compreender qual é o seu chamado, você crescer no entendimento na palavra, você crescer em intimidade com o Espírito Santo, para que você seja dirigido a fazer aquilo que Deus te chamou a fazer. Amém? Alguém, certa vez, me perguntou: Bruno, como eu faço para descobrir o meu chamado? Eu falo: olha, não existe uma receita de bolo, mas eu vou te dar 4 dicas. Primeira, estude a palavra de Deus. Cresça no estudo da palavra de Deus. E aí eu faço um adendo: estude a escatologia, porque se ela é o básico, você não pode negligenciar. Amém, irmãos? Segunda dica: tenha intimidade com Deus, tenha relacionamento com o Espírito Santo, para que você esteja sensível às instruções que vão chegar para a sua vida. Isso não é algo difícil, você foi criado para isso. Amém? Terceiro, sirva na sua igreja local, seja uma bênção na vida dos seus líderes. Porque Deus nos chamou para operar e fazer alguma coisa. Quer seja você tenha um chamado ministerial ou não, existe algo para você fazer dentro da igreja local. Alguém que não está inserido e servindo na igreja local, muito provavelmente está fora da vontade de Deus para a sua vida. Amém, irmãos? Palavras da salvação. Terceira dica. Quarta dica: esteja sempre anunciando sobre Jesus para todos que você puder. Amém? Porque isso faz parte do seu chamado, independente se você vai para o púlpito ou não. Se você fizer essas 4 coisas, vai ser muito natural você se encaixar na vontade de Deus para a sua vida no que diz respeito a cumprir o chamado. Amém? Agora, o apóstolo Paulo, ele vai continuar explicando aqui, e eu quero que você dê um salto comigo, a gente leu o 8. Eu quero que você pule para o 13, que ele diz assim, ó: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Paulo está ensinando que nesse julgamento, ou nesse juízo eterno, nesse julgamento final, que é para nós, para a igreja, as nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Para quê? Para saber se tem peso de eternidade ou não. Como assim, Bruno? Será que eu posso fazer uma coisa correta e não ter peso de eternidade? Sim, a Bíblia ensina sobre isso. Se você faz algo com a motivação errada, isso não tem peso de eternidade, porque as intenções também vão ser provadas, as motivações. Se você é um músico e você vai lá tocar para todo mundo ver o quanto que você é o bonitão lá tocando, isso não tem peso de eternidade. Se eu venho aqui pregar para você ver o quanto que eu sei pregar, isso não tem peso de eternidade. Se você limpa a igreja para o seu pastor, para o líder ver que você é uma bênção, isso não tem peso de eternidade. Você precisa fazer isso com a motivação correta. Qual é? Reino. Agora, quando você faz com a motivação correta, cada vida que é tocada vai refletir um galardão para você. Ainda que você tenha ajudado a limpar a igreja, o pregador vem, ressuscitou o morto, você leva crédito por aquela vida, porque você estava fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer com a motivação correta, com a visão no reino. Olha como Deus é maravilhoso. Ele cancelou o escrito de dívida contra a nossa vida e colocou dentro de nós o Espírito Santo, que nos capacita a trabalhar para Ele, fazendo coisas extraordinárias, e nós ainda seremos pagos por isso. Aleluia. Então, nós iremos passar por esse julgamento para a eternidade. E aí, para fechar, eu gostaria de chamar o Ministério de Música e você vá comigo para 1 Coríntios capítulo 15, por favor, para a gente encerrar. Recapitulando, você entendeu que nós cremos no inferno e no castigo eterno, mas ainda assim Deus continua sendo bom, amém? Você entendeu também que ressurreição dos mortos e juízo eterno, eles andam conectados. Juízo eterno é todos os homens, aos homens está ordenado morrer uma única vez, havendo depois disso o juízo. Nós cremos na Bíblia, nós não cremos em reencarnação, nós cremos que a pessoa morreu uma vez, acabou, a pessoa não tem uma segunda oportunidade depois que ela morre. Qualquer decisão que a pessoa vai tomar por Cristo precisa ser em vida, amém, irmãos? E por isso é tão importante nós pregarmos o Evangelho a toda criatura. Irmãos, que nós possamos chegar naquele grande dia e ter a nossa consciência tranquila, sabendo que nós não nos omitimos em anunciar o Evangelho de Cristo para ninguém, porque às vezes pessoas passam do nosso lado, sofrendo, precisando de uma palavra, tudo que ela precisa saber é que ela é amada por Deus.
que Jesus se entregou por ela na cruz, que ela não tem que fazer nada, ela precisa crer, e a obra redentora de Cristo, o Espírito Santo morando dentro dela, vai capacitá-la a viver uma nova vida. Não receber julgamento, mas receber o braço de amor de Deus estendido diante dela. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno, eles vão andar juntos. O juízo eterno você vai ser julgado de uma vez por todas. E a ressurreição dos mortos, você vai receber um corpo de volta. Agora, olha que coisa interessante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Presta atenção nisso. Uma é a glória do sol, outra é a lua, e até entre estrela e estrela tem diferença de esplendor. Assim também é a ressurreição dos mortos. Porque o corpo que nós iremos receber, ele está associado com esse prêmio que nós receberemos. Esse prêmio que nós vamos receber, quando Jesus voltar, ele está associado com autoridade. Tem várias promessas para a igreja sobre uma coroa. Essa coroa não é uma coroa de pedrinha não, gente. Uma pedrinha para minha coroa. Não, é uma coroa de autoridade. É uma posição de autoridade no reino de Cristo. Vai ser estabelecido como autoridade sobre um bairro, sobre uma cidade, sobre uma nação ou quem sabe 10 nações. Amém? O reino de Cristo sobre a terra, ele tem uma estrutura de hierarquia. Assim como nós temos hoje no Brasil, por exemplo, vereadores, prefeitos, governadores, o reino de Cristo ele vai ter uma hierarquia. Só que as posições não vão ser dadas por voto, vão ser dadas por merecimento. Só que Deus é tão justo, tão justo, tão justo, que você não compara o que você tem que fazer com o outro, você compara com o que você mesmo. E Deus te criou e te capacitou para fazer o que você foi chamado para fazer. Por isso que você não tem que se preocupar em ser aquilo que você não foi chamado para ser. Porque você vai fazer trabalho à toa. É trabalho jogado fora. Porque se Deus te chamou, é uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem falou, mas eu repito sempre essa frase. Se Deus te chamou para ser diácono, não seja rebaixado a pastor. Porque não tem cargo maior no reino de Deus do que fazer aquilo que Ele nos chamou para fazer. Amém? Então, ele está dizendo que a ressurreição do corpo vai estar associado com isso a uma glória diferente nesse corpo, um poder diferente. Amém? Então, a autoridade e o poder ou a glória que nós vamos ter nesse corpo está associado. E, irmão, talvez no primeiro momento você deve estar pensando, como assim isso? Como assim glória? Olha, a promessa é a semelhança de Cristo. Vá comigo, por favor, para o versículo 47. Ele está falando algumas coisas. 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Ele está falando de Adão e de Cristo. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, assim como Adão pecou e morreu e passou a ter um corpo mortal, todos nós hoje, nós temos um corpo mortal. Amém? Mas ele vai continuar dizendo aqui, 48, Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Ei, Adão pecou, passou a ter um corpo mortal, e assim toda a humanidade. Mas Cristo venceu a morte, venceu o pecado. E assim como o corpo dele é, o nosso também será. Por isso Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21 vai dizer que quando ele se manifestar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dele. Cristo, quando estava aqui na terra com o corpo de glória, não precisou de parede nem de porta para entrar numa casa que eles estavam com tudo trancado. Cristo, quando estava andando aqui na terra, ele sumia num lugar, aparecia no outro. E quando ele se despediu dos discípulos, ele fez o que nós vulgarmente chamamos de voar. Tamanho ao poder desse corpo glorificado. Um corpo que voa, um corpo que atravessa as coisas. Bruno, sempre é assim, né? Tá viajando, tá vendo X-Men. Gente, Filipe,
não tinha nem corpo glorificado, e ele foi teletransportado de uma cidade para outra, a mais de 30 quilômetros de distância, debaixo do poder do Espírito, quanto mais com o corpo glorificado redimido. E ele vai continuar dizendo aqui, no versículo 50, isto afirma, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, nem todos vamos morrer, mas transformados seremos todos. Ei, nem todo mundo vai morrer, porque ele está vindo, e no dia que ele chegar, nós não conheceremos a morte, nós seremos arrebatados, encontraremos com ele nos ares. E Paulo vai dizer, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível, ou que envelhece, se revista da incorruptibilidade, não envelhece mais, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Você pode ficar de pé?